senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, nobre defensor das causas sociais deste país, sempre brilhantemente defendendo as categorias, e aqui eu saúdo a todos que estão no plenário na noite de hoje, os aeros também lá no meu estado, o estado do Paraná. Tem várias pessoas que lutam por essa causa há anos. Eu acho que esta é a casa adequada, senador Paim, para que nós possamos sempre buscarmos regular o convívio em sociedade e os direitos das pessoas. Porque essa é a função do Legislativo, e o Estado ele nasceu para esta função, para regular o convívio na sociedade, os direitos e garantias individuais e coletivas. Mas, senhor presidente, eu venho à tribuna do Senado Federal no dia de hoje para tratar com pesar da violência na capital do meu estado, a cidade de Curitiba. No último domingo, o jornal Gazeta do Povo, ele publicou o início de uma série de reportagens que se dará por dias, mas trazendo assim como manchete: crime sem castigo. É, de fato, algo que nos traz uma reflexão muito profunda sobre a função do Estado, que é de regular esse convívio em sociedade. E o povo brasileiro, eles têm uma imagem de que o sul do Brasil é a Europa brasileira, de que nós temos na capital de Curitiba, uma das capitais mais organizadas do país. De fato, por muitos anos foi, eu acredito que ainda seja, uma das capitais do Brasil, que tem um transporte coletivo mais organizado, mas já foi, inclusive, uma das mais organizadas do mundo. Mas, do ponto de vista da violência, talvez o cidadão brasileiro não saiba, mas é uma das capitais mais violentas do Brasil. Mas como pode, né? Se você tem, por um lado, uma capital rica, Curitiba só perde em arrecadação per capita para Brasília. Só. Mas Brasília, ela detém sozinha a receita dada ao Estado, à unidade federativa estadual, e também as receitas municipais, e ainda assim compõe parte das suas receitas as transferências exclusivas por parte do governo federal. Então, se nós excluirmos Brasília, Curitiba é a capital que tem a maior receita per capita do Brasil. Mas esta reportagem, intitulada de Crime Sem Castigo, do jornal Gazeta do Povo, do estado do Paraná, resultante de um levantamento inédito a partir da análise de 1.000 inquéritos de homicídios no período de 2010 a 2013. 1.000 inquéritos foram analisados pela reportagem, mas o número de homicídios no período de 2004 a 2013 chegam a 5.806 homicídios só na capital do estado do Paraná, sem falar na região metropolitana, que é muito maior do que na capital. As conclusões, senhor presidente, estão sendo apresentadas em matérias diárias ao longo desta semana. Nesse pronunciamento, farei uma análise das 3 reportagens já publicadas e espero voltar num segundo momento para concluir a reflexão sobre o conjunto das publicações. Primeiramente, com enorme pesar, registro que, segundo o jornal Gazeta do Povo, entre 2004 e 2013, 77% dos homicídios cometidos em Curitiba seguem sem solução. Ou seja, apenas 1 em cada 4 criminosos respondem a processo na capital paranaense. Isso não quer dizer que houve condenação. É patente a sensação de impunibilidade. Você saber de que 77% dos homicídios seguem sem solução
Isso é um estímulo, inclusive, àqueles que cometem o crime, porque a sensação de impunibilidade é enorme. Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança do Estado do Paraná, Curitiba teve 5.806 homicídios entre 2004 e 2013. Neste mesmo período, a Justiça Estadual recebeu, no Poder Judiciário, 1.314 casos que deram origem ao processo penal. Nós tivemos 5.806 homicídios na capital do Paraná e somente 1.314 chegaram até o Poder Judiciário na forma de ação penal. E não quer dizer que todos esses foram, ao final, condenados. Senhor presidente, isso quer dizer que 4.492 assassinatos ocorridos em 9 anos no estado do Paraná estão sem solução. Em outras palavras, o índice dos casos que chega à justiça é tão somente de 23%. E isso quer dizer que o caso não está resolvido. É bom que se deixe claro dessa forma. A título de comparação, segundo dados da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública no Brasil, o ENASP, o percentual de resolução desse tipo de homicídio, de crime, chega a 65% nos Estados Unidos da América, a 80% na França, a 90% no Reino Unido. Repito, no capital do estado do Paraná, que é tido como uma das capitais mais organizadas, com a maior renda per capita do Brasil, 23%. Diante de números tão negativos, senhor presidente, fica evidente a sensação de impunidade na população local. E pior do que isso, a mensagem transmitida aos assassinos de curitibanos são de que as chances de serem presos é reduzida, o que usualmente se transforma no incentivo à prática de novos delitos de gravidade semelhante. De acordo com o levantamento do jornal Gazeta do Povo, em média, a Polícia Civil leva 3 meses para instaurar o inquérito, 90 dias após o homicídio, em média, para ser instaurado o inquérito e ouvir a primeira testemunha. Tempo demasiado que pode, senhor presidente, ser decisivo para o insucesso de uma investigação. No caso das testemunhas, é fundamental ouvi-las com a maior brevidade possível, tanto pelo esquecimento natural de detalhes de um crime com o passar do tempo, quanto por possibilitar aos criminosos ameaçá-los e assim silenciá-los. Porque a partir do momento que não há uma resolução dos crimes, a população teme em ser testemunhas, principalmente de crimes dessa natureza que nós estamos tratando, que é homicídio. Quem não teme pela sua vida? Das 1.000 mortes analisadas, em 303 casos, o primeiro depoimento só aconteceu mais de um mês depois do crime. Em 20 desses casos, a testemunha inicial levou mais de um ano para ser ouvida. E há ainda exemplos mais graves, em que apenas 2 anos e meio depois da abertura do inquérito, a primeira testemunha foi ouvida. A verdade, senhoras e senhores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aqueles que nos acompanham da nossa capital de Curitiba, do Paraná, cidade de Curitiba, a verdade é que muitas vezes pequenas falhas podem comprometer toda a investigação de um assassinato. E neste contexto foram apresentadas pelo jornal 9 situações que demonstram problemas que dificultam a conclusão dos 1.000 processos analisados. Repito, são 1.000 de 5.806 ocorridos em 9 anos, assassinatos ocorridos em 9 anos na capital, Curitiba, capital do Paraná. Senhor presidente, transcrevo exatamente como foram publicadas neste jornal. 1. Repórter soube antes.
Esse era o título. Normalmente, o aviso de um assassinato, a delegacia de homicídios acontece rapidamente. O Centro de Comunicações de Operações da Polícia Civil e o responsável por acionar investigadores e delegados para que eles se dirijam ao local do crime. Mas há casos em que a informação chega pela imprensa. No dia 28 de fevereiro de 2010, segundo o registro dos investigadores no inquérito 2301 de 2011, um repórter de rádio avisou a delegacia sobre o homicídio no bairro Tatuquara, crime que ainda não foi solucionado. A PM, manchete, a PM foi embora. PM, Polícia Militar. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime. Cabe a eles preservar a área para que nenhuma prova se perca. Em seguida chegam a homicídios e os peritos da criminalística. Mas nem sempre a cena do crime é preservada de maneira adequada. Em 26 de março de 2011, a saída da PM do local do crime fez com que os investigadores ficassem impossibilitados de atender outra ocorrência de homicídio no bairro Sítio Cercado, segundo o relato dos autos de inquérito 24.727 de 2011. Eles teriam de aguardar a chegada do IML, Instituto Médico Legal, ao local, onde havia grande concentração de populares. Terceira manchete. Sem carregador de celular. Os inquéritos revelam a falta de equipamento para os policiais trabalharem. Na investigação de uma morte de 30 de março, ocorrida em 30 de março de 2011. Por exemplo, os policiais recolheram o celular da vítima em 4 de agosto. Segundo o inquérito 28.805 de 2011, eles disseram que o celular estava sem bateria. O crime ocorreu em 30 de março. Em 4 de agosto, eles disseram que estava sem bateria e que não conseguiram carregá-lo. Aspas. Acreditamos que somente a criminalística possa resolver esse problema, escreveram no inquérito. 3 meses depois, a delegacia solicitou à criminalística o exame pericial do celular. A análise foi feita em 13 de dezembro de 2011. 8 meses e meio depois é que a polícia conseguiu ligar um celular, carregar a bateria de um celular. Quarta manchete. O aparelho quebrado. A falta de estrutura da polícia científica também ficou evidente ao analisar o sangue de um jovem morto em 10 de fevereiro de 2010. O laboratório informou no inquérito número 7.103 de 2010 que não conseguia fazer exames para detectar a maconha porque o equipamento não estava funcionando. Na investigação de uma morte em 29 de fevereiro de 2012, a polícia solicitou aos peritos que analisassem um computador. As respostas deles nos autos 1972 de 2013 foi de que não podiam estipular o prazo do laudo, pois existia apenas uma licença da ferramenta do software para este tipo de perícia, e 2.500 solicitações era a fila de pendências. Quinta manchete, lentidão prejudicial. Quando testemunhas resolvem falar, nem sempre os policiais fazem o seu trabalho com a rapidez devida. No inquérito 10.759 de 2010, a delegacia levou 2 anos para pedir que fossem intimadas 3 pessoas que, segundo o suspeito, teriam praticado o crime. 2 anos. Se a demora em requisitar provas técnicas, pode ser que elas nem sempre existam mais. Senador Sérgio Souza, pois não, senhor presidente. O deputado Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina, está aqui com uma delegação de prefeitos, vereadores, empresários,
E eu faço questão de registrar a presença aqui conosco, além do deputado Edinho Bess, o prefeito de Laguna, Everaldo dos Santos, o Patrick Matos de Oliveira, que é presidente da Câmara Municipal de Laguna, o vereador Tiago, do município de Laguna também, e o empresário Emerson Silveira. Todos estão também solidários com o Aeros, pediram que eu dissesse aqui. E também aqui os presentes, os papiloscopistas. Sejam bem-vindos aqui, o senhor presidente já falou também das perícias. Estamos todos na mesma caminhada buscando o bem comum. Desculpe, senador. Imagina, senhor presidente, saudação, deputado Edir, meu colega de partido. Sejam bem-vindos os prefeitos de Santa Catarina. Santa Catarina é minha terra natal, dos Antônio Frederico Kirten, meu bisavô, nascido e criado naquela região, veio nos anos 50 para o Paraná. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas dizia no meu pronunciamento, senhor presidente, fazendo uma análise sobre crime sem castigo, uma reportagem no jornal Gazeta do Povo, e aqui fazendo uma reflexão sobre as manchetes desse jornal. Dizia que, segundo, há casos que demoram até 2 anos para ser ouvida a primeira testemunha. Se há demora em requisitar provas técnicas, pode ser que elas nem existam mais, senhor presidente. No caso 2718-2010, ao investigar a morte de um jovem, e veja como tem jovens, né, nesses casos, dentro de um carro, em 16 de março de 2010, policiais solicitaram dados da passagem do veículo pelos radares. O pedido oficial foi feito em 27 de junho de 2012. Porém, registros de imagens só ficam arquivados por 6 meses. Ou seja, perdeu-se todas as informações. Sexta manchete, publicada no jornal Gazeta do Povo de domingo. Onde foi o crime? Nos casos em que a vítima morre depois de ser levada ao hospital, a polícia tem dificuldade em saber onde ocorreu o crime. A investigação da morte de um adolescente de 16 anos, em 15 de fevereiro de 2010, tramitou durante anos sem esta informação, conforme mostra o inquérito 2803 de 2010. Embora o SEAT pudesse prestá-la, já que foram socorristas que atenderam a vítima, socorristas do SEAT, mas a delegacia só enviou o ofício ao SEAT requisitando a cópia do registro da ocorrência em 10 de abril de 2013. Eu acho que o próprio SEAT já deveria ter encaminhado isso à delegacia. Mais de 3 anos após a morte, a resposta não tinha chegado até o início de maio último. Sétima manchete. Morreu ou sobreviveu? Em 12 de janeiro de 2010, no bairro Cidade Industrial de Curitiba, SIC, um servente de pedreiro de 37 anos foi baleado dentro de casa encaminhado ao hospital. Ninguém sabe quem atirou nele. 14 meses depois, em março de 2011, um novo delegado assumiu o caso, número 1980 de 2011, e percebeu que a polícia jamais havia verificado se a vítima havia sobrevivido. O delegado mandou fazer uma verificação, mas a equipe estava sem viatura. Mais 2 meses se passaram até que a polícia descobriu que o pedreiro morreu poucos dias depois do atentado e o caso foi arquivado sem solução. Você veja, aquilo que era uma tentativa de homicídio se consumou num homicídio e a polícia nem mesmo tomou conhecimento da morte do cidadão. Oitava manchete, sem comunicação. Policiais do 11º Distrito levaram 1 ano para descobrir que o suspeito por um homicídio estava preso. Eles investigavam uma morte ocorrida em 14 de março de 2010, cuja autoria se sabia desde 8 de abril de 2010, ou seja, 1 mês depois.
Por causa disso, a Delegacia de Homicídios encaminhou o caso número 4.732 de 2010 ao Distrito. Ao ir ao local onde o suspeito morava, em maio de 2012, 2 anos depois, os investigados descobriram que ele estava preso havia 1 ano na penitenciária central. O suspeito é interrogado somente em 5 de junho de 2012. Você veja a falta de comunicação entre a própria polícia. Trabalho duplo. 9ª manchete. Apesar do acúmulo de casos, a polícia já chegou a fazer trabalho duplo. Delegados abriram diferentes inquéritos para investigar a mesma morte. O homicídio de um jovem ocorrido em 8 de março de 2011, no Prado Velho, bairro de Curitiba, por exemplo, foi apurado em 2 inquéritos distintos. Em um dos autos, o número 28.176 de 2011, aberto em 20 de junho de 2011, a vítima foi identificada pelo apelido. Em outro, aberto no dia 23 de agosto do mesmo ano, sobre o número 31.185 de 2011, consta o nome completo. Além das falhas, há outras dificuldades para a solução dos crimes. Uma delas, a chamada Lei do Silêncio, algo comum nas comunidades mais pobres de Curitiba, que ocorre quando as testemunhas de assassinatos se recusam a passar informações à polícia por medo. Isso é fato, senhor presidente. O medo é da impunidade. No momento em que os crimes não são esclarecidos e os criminosos não venham a ser responsabilizados e punidos, a sociedade tem medo de acusar ou apontar quem os cometeu. O estudo também conclui que nem todos os crimes têm o mesmo tratamento. E, geralmente, aqueles que ganham maior repercussão na sociedade curitibana obtêm mais atenção da polícia da capital. Analisando os inquéritos, percebe-se que enquanto alguns casos ficam sem testemunhas, outros têm mais de 20 testemunhas ouvidas. Nos 1.000 assassinatos analisados pelo jornal Gazeta do Povo, do total de 5.806 ocorridos entre 2010 e 2004 e 2013, há 89 casos em que a polícia não tomou um único depoimento. Ou seja, a cada 11 crimes fica sem nenhum depoimento. Em média, a Polícia Civil coleta 3,8 depoimentos para cada homicídio investigado. Em 595 casos foram colhidos, dos 1.000 analisados, foram colhidos depoimentos de 3 testemunhas ou menos. O problema, senhor presidente, caros telespectadores, é que o levantamento leva a crer que há uma relação entre a quantidade de testemunhas ouvidas e o resultado da investigação. Os inquéritos analisados, que já contavam com o indiciamento de um suspeito, tinham quase que o dobro de depoimentos, com a média de 7 testemunhas por casos. Isso na capital do meu estado, Curitiba. Aparentemente, as condenações judiciais seguem o mesmo padrão, pois dos crimes de homicídio cometidos em Curitiba em 2003, a Justiça condenou alguém à cadeia em 25 casos. O jornal teve acesso a 12 inquéritos e, neste, a média de testemunhas ouvidas antes que esses casos chegassem ao judiciário foi de 7,2 testemunhas. Em sua defesa, a Polícia Civil do Estado do Paraná afirma que, com a estrutura atual, é humanamente impossível estender e atender todas as demandas. Além do delegado titular encarregado da gestão da unidade, há apenas 4 delegados que atuam na investigação deste tipo de crime em Curitiba. Considerando o ano de 2012, senhor presidente, quando ocorreram 597 assassinatos na capital paranaense, cada delegado da cidade ficou responsável por cerca de 120 inquéritos ao longo do ano.
de assassinatos. Também, senhor presidente, dificulta o trabalho dos delegados o fato de não haver uma divisão por regiões da cidade, o que os leva a trabalhar em vários bairros, por vezes muito distantes entre si. Há ainda o problema das constantes trocas de delegados. No caso de Curitiba, fica evidente quando, dentre as 1.000 mortes analisadas pela Gazeta do Povo em 2010, entre 2010 e 2013, repito, das 5.800 casos de mortes ocorridos nesse período, assassinatos, apenas 35,1% tiveram um único delegado investigando o caso desde o início. Dos 649 casos restantes, 166 passaram pelas mãos de 4 a 7 delegados. Senhoras e senhores, há ainda inúmeros relatos nas matérias publicadas nos 3 dias de reportagens do jornal Gazeta do Povo que demonstram a precariedade da segurança no meu estado, o estado do Paraná, no que se refere à solução dos crimes de assassinato. Há exemplos de falhas procedimentais, de falta de estrutura humana e de equipamentos, de descaso da polícia, de dificuldades inerentes à oitiva e à localização de testemunhas, enfim, há uma gama de problemas relativos aos crimes de homicídio. O pior, senhor presidente, é imaginar o que ocorre com os demais casos, onde os crimes são menos graves. Acredito que, em muitos deles, a polícia não consegue nem mesmo iniciar um procedimento investigatório, como roubo ou furto, por exemplo, que não repercutem com a mesma intensidade na sociedade. É lamentável, portanto, senhor presidente, constatar a incapacidade do meu estado, o estado do Paraná, em atender um pleito tão caro aos cidadãos de qualquer cidade do planeta, qual seja o sentimento de segurança. Espero que esse levantamento feito pelo jornal Gazeta do Povo, que se trata exclusivamente da cidade de Curitiba, que, repito, continuará sendo publicado ao longo da semana, sirva de inspiração para que as autoridades do meu estado passem a atuar de forma mais eficiente e atenta nessa questão. Da minha parte, senhor presidente, conforme relatei no início deste pronunciamento, voltarei à tribuna em breve para trazer considerações e reflexões sobre as demais matérias que ainda serão publicadas na série Crime Sem Castigo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, desejando a todos uma boa noite.